Venha pra comunidade Rama Xerém, vamos juntos celebrar. Convidamos a você, venha conhecer. Aqui tem louvor e adoração, é a verdadeira comunhão. Venha fazer parte dessa família, não perde tempo não. Aqui tem salvação. Igreja Comunidade Rama Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube Rama Xerém para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Hoje Deus nos deu uma palavra para dividir com os discípulos de Jesus, aqueles que seguem a Jesus. E se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu diria para você: as más conversações corrompem os bons costumes. O tema da nossa mensagem é: as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Por favor, abra, por gentileza, inicialmente, em 2 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Preste muita atenção nisso. Como pode um conselho mudar o curso da história de alguém? Como pode um conselho ou trazer muito transtorno, ou um conselho pode abençoar muito alguém? Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos nós encontramos sabedoria. Amém? A Bíblia diz que encontramos sabedoria quando nós recebemos vários aconselhamentos. Então é importante que você não faça absolutamente nada sem ter um aconselhamento antes. Das coisas espirituais, é fundamental que você ouça a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, antes de fazer alguma coisa, antes de começar algum trabalho. Não se deve iniciar uma célula sem que Deus esteja ministrando ao seu coração, falando com você de alguma forma. Não se deve fazer algo para Deus sem que antes Ele tenha orientado. Amém? Assim como você também não deve comprar um carro sem ouvir um conselho, por exemplo, de um mecânico. Você não pode iniciar uma empresa sem ouvir o aconselhamento de alguém que é daquela área, daquele setor. Isso é bíblico. É bom que nós tenhamos um coração humilde para ouvir aconselhamentos. Amém? É muito interessante porque, biblicamente falando, todos os discípulos, eles eram muito novos. Acredita-se que eles tinham idade entre 13, 16, 18 anos. O mais velho talvez não passasse de 25 anos de idade. Eram todos muito novos, então era importante que eles
tivessem o aconselhamento do Senhor Jesus. É fundamental que tudo na vida vai iniciar um relacionamento, ouça aconselhamentos antes. E nós vamos hoje trabalhar um pouquinho a história de um dos filhos de Davi, e vamos ver como o aconselhamento do seu amigo lhe foi por maldição, como o aconselhamento de uma pessoa que a Bíblia chama de esperta lhe causou tanto dano, e não houve em toda a história bíblica uma tragédia em família como esta que nós iremos ler. Eu chego a acreditar que nem a história de Jó, com a perda dos filhos de maneira simultânea, com a perda dos bens, com a perda dos empregados, do gado, como aconteceu com Jó, nem isto pode ser caracterizado como uma tragédia do tamanho da história que nós iremos ler agora, por causa de um aconselhamento. E eu quero frisar isso. Por causa de um aconselhamento, você pode ser bem-sucedido na sua vida. Mas por causa de um aconselhamento, a sua vida pode ir por água abaixo. Leia comigo, por gentileza, a partir do versículo 1 do capítulo 13 de 2 Samuel. Diz assim as Escrituras Sagradas: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Eu quero chamar a tua atenção, porque o irmão se apaixonou pela irmã. Uma pergunta: é comum isso? Você já imaginou o seu irmão apaixonado por você? Ou uma irmã apaixonada por um irmão? É algo que aos nossos olhos e pela nossa cultura grita de pavor. Eu já ouvi histórias do interior do Brasil, porém, irmãos não se conheciam e acabaram envolvendo-se, mas que quando descobriram que eram irmãos, rapidamente o amor cessou. Porque é uma agressão à prática da família. É algo muito danoso, mas a Bíblia diz que Aminon se apaixonou. E eu quero chamar a tua atenção agora. Olha como é mais grave ainda a coisa. A Bíblia diz que ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Já viu uma pessoa doente de amor? Um amor proibido? Aminon pensava que era impossível possuir sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: você é filho do rei, e no entanto cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É mais ou menos assim: você é filho do rei, tem alguma coisa que lhe seja impedimento? Você é filho do rei, não pode viver triste desse jeito. Só que o que me chama a atenção, que Aminon, ele identificou nesse amigo, e a Bíblia usa uma expressão, que esse amigo era muito, umas versões diz sagaz, numa outra versão diz esperto. Perceba, todas as vezes que você se encontrar com uma pessoa sagaz ou esperta demais, alguém vai se ferir nessa história. Cuidado com seus amigos que são muito sagazes, são muito espertos.
eles podem te colocar em situação difíceis. Amigos que são sagazes e espertos, colocam um amigo em furada. Tem alguns que dizem assim: a sua conta de luz está vindo muito cara. Eu tenho uma solução, um amigo sagaz, né? Um amigo esperto. Eu tenho uma solução. Eu faço um negócio no seu relógio e a sua conta de luz vai vir mais barato. O amigo sagaz, ele fala assim: olha, esse tênis aí, ele é muito caro, mas eu consigo ele mais barato. Há poucos dias eu tive conhecimento de um caso que um amigo sagaz estava vendendo um celular que custa R$9.000, estava vendendo por R$1.500, o amigo sagaz. Aí a pessoa achou que estava com vantagem. Nossa, que coisa maravilhosa, um celular de R$9.000, vou comprar por R$1.500. O amigo sagaz vendeu para ele. Sabe o que aconteceu? Foi todo mundo preso. Porque é receptação. Aonde você já viu um celular que custe R$9.000 ser comprado por R$1.500? Qualquer pessoa, até o Caleb, que é o mais novo, iria imaginar: tem algo errado. Esse tênis que custa R$500 estão vendendo por R$150, tem algo errado. O Jonadab era um amigo sagaz, um amigo esperto. Cuidado com seus amigos espertos demais. Diz o ditado que esperto demais se atrapalha. Sim ou não? É o ditado popular. Só que Jonadab, ele disse: você é filho do rei. Você não deve ficar triste assim. Uma pergunta, irmãos. É normal ou é anormal ficarmos tristes? É normal. Irmãos, desventura na vida é normal. Passar por dificuldades financeiras é normal. Passar por problemas pessoais é normal. Ficar desempregado por um tempo é normal. Irmãos, é normal um casal ter problemas. É normal uma família ter dificuldades. É normal, irmãos. Mas ele disse: tu é filho do rei, tu não pode ficar triste assim. Olha o que ele faz. Ele disse: você é filho do rei, e no entanto cada dia está mais triste. Diga-me por quê. E aí a Bíblia diz que Aminon diz: é que estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, o meu irmão por parte de pai. Respondeu Aminon. Então Jonadab disse: olha o que o amigo esperto disse: finja que está doente e vá deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare a comida aqui aonde eu possa vê-la, e que ela mesma me sirva a comida. E Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Só um minutinho, irmãos. Preste atenção. A Bíblia diz assim, no Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda. Preste atenção. Cuidado para você não ouvir conselhos de ímpios. O que é ímpio? Ímpio é a pessoa que pratica impiedade no seu coração. Ímpio é a pessoa que o seu coração é desviado da vontade de Deus. O ímpio, ele comete pecado e não sente remorso, não sente arrependimento. O ímpio é aquele que faz coisas erradas e ainda se sente como vítima. Aí a Bíblia diz no Salmo: bem-aventurado, feliz é o homem que não anda
segundo o conselho dos ímpios. Eu queria pedir que nesta hora da mensagem você sacasse o seu dedo de profeta, apontasse para o seu irmão e falasse para ele assim: não ande segundo o conselho do ímpio, nem se detém na roda dos escarnecedores, porque isso vai acabar mal. Olha o que ele diz. O rei Davi foi visitá-lo. O grande rei Davi foi visitar o seu filho. E Aminon disse: por favor, deixe que Tamar venha me preparar alguns bolos, aqui onde eu possa vê-la. Ele reproduziu o que Jonadab orientou o seu amigo esperto. Sim ou não? E que ela mesma me sirva para mim. Então Davi mandou dizer a Tamar, lá no palácio: vá à casa de Aminon e prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama. Aí pegou um pouco de massa, começou a preparar e fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la. Então assou os bolos e os tirou da forma para Aminon comer. Mas ele não quis e disse: mande todo mundo sair. Todos saíram. E Aminon disse a Tamar: traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então ela se levantou, levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Aminon, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Aminon não quis ouvir a Tamar e dizia o que Tamar dizia. E como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Só um minuto. Olha o que Aminon fez. Ele ouviu o conselho do ímpio e armou uma estratégia para alcançar aquilo que a sua carne pedia. O seu desejo pecaminoso, ele continuamente está diante de todos nós. Mas a Bíblia diz em Gênesis: a ti cumpre dominá-lo. Os nossos desejos pecaminosos, eles são aflorados nas más conversações. Quando nós ouvimos o conselho do ímpio, os nossos desejos mais sombrios são aflorados. Agora há pouco tempo, saiu uma notícia de uma menina que foi fazer entrevista de emprego, entre aspas, é o que estão dizendo, e ela teve a vida tirada. O corpo dela foi encontrado ontem, sem vida. Sabe, irmãos, quando nós ouvimos conselhos de ímpios, essa história costuma acabar mal. Cuidado quando você ouvir um convite que não parece bem, não soa bem. Existe um livro que eu li no início da minha caminhada cristã, o pastor Djalma nos indicou esse livro. O tema desse livro era: em seus passos, o que faria Jesus? Na mesma situação que você se encontra, o que você acha que Jesus faria diante das propostas que os ímpios ou que alguém lhe faz? O que você acha que Jesus faria? Nenhum convite que às vezes aos olhos parece tão tentador, tão interessante, tão vantajoso. O que nós achamos que Jesus faria nas mesmas situações? Olha que coisa interessante.
Inicialmente ele disse que estava doente de amor. E lhe apareceu um amigo com uma ideia mirabolante, de maneira que ele ia conseguir aquilo que ele queria. E na cabeça do amigo, ele só não viu uma coisa: as circunstâncias. O pior de tudo do pecado são as circunstâncias, irmãos. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles é a morte. A Bíblia diz que nós não devemos fazer aquilo que porventura seja do nosso querer, mas nós devemos experimentar da parte de Deus qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade. E para saber isso, só consultando a Deus. Eu reforço, o tema dessa mensagem é: não ande segundo o conselho dos ímpios. Isso vai acabar mal, irmãos. Preste muita atenção. A palavra de Deus diz, vamos voltar para o texto aqui, tá? Vamos voltar para esse texto, mas eu quero ler um versículo com os irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33 e 34. O texto diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Existem pessoas que estão em sua volta que ainda não têm o conhecimento pleno de Deus. E eles vão conhecer a Deus através do seu testemunho. Se você recuar, se você der mau testemunho, como será a pregação para essas pessoas? Preste bem atenção, irmãos. Eu quero ler ainda com vocês um texto, bem rapidinho. Nós vamos voltar para aqui, porque é a consequência da atitude de Aminon. Esse texto está em 1 Reis, capítulo 12. Porque nós vamos ouvir um outro jovem que foi buscar aconselhamento. E diz assim, 1 Reis, capítulo 12, no verso 1. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Aqui, irmãos, um minuto comigo. Ele estava sendo levantado rei. Só que o pai dele pôs um jugo muito pesado sobre Israel. E ele foi buscar aconselhamento. E quando ele ouviu, quando Roboão ouviu o aconselhamento de Jeroboão, ele disse assim: olha, e os anciãos também falaram: o teu pai pôs um peso muito grande sobre nós, um fardo muito grande. Você agora será rei? O aconselhamento que te damos é: faça um jugo mais leve e te serviremos. Olha o que diz o texto, o verso 5. E ele lhes disse: ide vós até o terceiro dia, e então eu vou e voltarei a mim depois do terceiro dia. E o povo se foi. E teve o Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai. Ele ouviu aqueles homens que estiveram com Salomão, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Ele perguntou aos anciãos que viveram com o pai Salomão o que ele deveria responder para Israel, que disse: faça o nosso fardo mais leve e te serviremos. Aí,
Olha o verso 7. E eles lhes falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servireis, e o servires, respondendo-lhes palavras boas, todos os dias serão teus servos. Se você responder palavras boas, todos os dias eles irão te servir. Verso 8. Porém ele deixou o conselho dos anciãos que lhe havia dado e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estavam diante dele. Ele deixou os anciãos aconselharam, o povo pediu algo e os anciãos aconselharam. Agora ele foi junto dos amigos que cresceram com ele no bairro. Já viu aquela história? Alguém experiente te aconselha e você tem resistência de ouvir. Aí você vai até os amigos que cresceram com você no bairro. Gente que não é bem sucedida na vida, gente que não constituiu família e às vezes você pergunta sobre família. Gente que não tem empresa, mas você faz pergunta para elas a respeito do empreendimento. Gente que não tem experiência com carro, mas você vai perguntar a respeito de carro. Gente que nunca foi casado, mas você pergunta a respeito de coisas de casado. Gente que não é exemplo em nada. E às vezes você vai buscar aconselhamento nessas pessoas que cresceram com ele no bairro. Aí olha o que ele disse. Verso 9. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondemos a este povo, que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que havia crescido com ele lhes falaram: assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós? Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo, o jugo que meu pai pôs sobre vós. E vos castigarei com açoites. Ele vos castigou com açoites, mas eu castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia. Chegou o dia do grande encontro. E Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim no terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe havia dado. E lhes falou conforme o aconselhamento dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei mais o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aias, o silomita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Aqui aconteceu um dos maiores rachas da história de Israel. As consequências foram graves. Roboão preferiu ouvir o conselho de quem não tinha conselho para dar. O que aconteceu? Se deu mal. Esse é um grande mal dos nossos dias. Pessoas que têm os ouvidos tapados para ouvir o aconselhamento que vem da parte de Deus. Eu chego a dizer que o teu futuro depende de quem você escolheu ouvir. O teu futuro pode ter resposta ou ser a resposta de quem você decidiu ouvir. Eu me lembro que durante um tempo da minha vida,
eu pensei em trancar a matrícula da minha faculdade. E aí eu fui conversar com minha mãe. A gente se encontrava muito pouco na madrugada, porque quando eu chegava do trabalho, ela estava dormindo. Quando ela ia para o trabalho, eu estava dormindo. E a gente se encontrava muito pouco, mas eu lembro que três questões na minha vida foram decididas por aconselhamento que minha mãe me deu. O primeiro, eu cheguei a terminar com a Priscila quando nós ainda namorávamos. E a minha mãe me aconselhou, ela olhou para mim e disse assim: deixa de ser tolo. Você vai terminar com a sua noiva por causa da mãe dela. Aí eu parei, a ficha caiu. Eu tinha acabado de terminar com ela, eu voltei correndo na casa dela chorando. Priscila, me perdoa, eu cometi um erro, eu não deveria ter terminado com você, porque depois, quando a gente se casar, a tua mãe não vai mais chatear a gente. Era prova. A mãe dela se tornou uma prova tão grande que a mãe dela chegou aí falar com o pastor Djalma que eu havia agredido sem que nada tivesse acontecido. Eu fiz até terapia, irmãos, para tentar entender o que estava acontecendo, porque eu achava que eu era um bom genro. E aí a mulher da terapia disse assim: olha, o que está acontecendo com você é algo simples. Só era elas duas, mais de 25 anos juntas, e agora entrou um terceiro, um intruso, que vai tirar ela do ninho. Vocês já ouviram falar de síndrome do ninho vazio? Já ouviram falar? E é sério. Alguns pais sofrem com a saída dos filhos de dentro de casa. Chama-se síndrome do ninho vazio. A mãe que não quer que o filho se case, o pai que não quer que a filha se case, provavelmente sofre com a síndrome do ninho vazio. E aí aquilo mexeu comigo, elucidou meus pensamentos. Eu me arrependi, Maico, corri lá. Priscila, me perdoa, e ela me perdoou. Conselho 1, bem sucedido, estou casado, tenho 2 filhos, sou muito feliz. Porque um dia decidi ouvir uma pessoa que tinha aconselhamento para dar. Segundo aconselhamento, eu desempregado, tempo de crise financeira, dificuldades de várias ordens, estudando, irmã, sem poder pagar a casa, porque eu comprei e aluguei, o aluguel pagava a prestação da casa e ainda sobrava R$60 para mim todos os meses. E eu em crise, eu virei para minha mãe e disse assim: mãe, eu vou devolver a casa, não está dando para eu pagar. Ela disse: de maneira nenhuma. As coisas estão difíceis hoje, mas as coisas irão melhorar. Fala para a pessoa do seu lado: se as coisas estão difíceis hoje, não se preocupa, porque Deus está no controle e irá melhorar. Esse é o aconselhamento de hoje para você. Não te precipites, não te precipites, porque as coisas vão de melhorar na presença de Deus. E aí eu não entreguei a casa. Hoje a casa está lá e todos os meses me rende pelo menos R$1.000 de aluguel. Alguém falou: eita glória! Terceiro aconselhamento que minha mãe me deu. Nesse mesmo período eu estava vivendo um tempo de crise financeira, muito difícil. E eu estava pensando em trancar a matrícula da faculdade. E aí eu falei: mãe, não está dando, eu estou cansado, já tive 3 estafas. Eu tive crise de ansiedade, tive estafa, eu já não estava aguentando, meu corpo físico não sustentava aquela rotina. Pegava na faculdade, no trabalho, às meio-dia e largava quase 2 da manhã para ir para casa da Ilha do Governador, do aeroporto até em casa. Ia dormir 2 horas por noite, porque tinha que acordar cedo às 5 da manhã, ir para a faculdade, que pegava 7h30, ia até meio-dia, saía. E isso foram 5 anos da minha vida. Eu tive 3 estafas, fiquei afastado, tive que parar com tudo por 1 semana seguida durante cada crise que eu tive. Eu falei: mãe, eu não estou aguentando, eu vou ter que trancar a matrícula e dar um tempo. Sabe o que minha mãe me falou?
É na fase da mocidade que você deve suportar o jugo. Fica firme, meu filho. Tu vai aguentar, tu vai se formar, tu vai terminar a faculdade. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: ouça sua mãe. Ela sabe o que está falando. E a mãe, quando erra, erra tentando acertar. Ouça o aconselhamento da sua mãe, do seu pai, você vai se dar bem. Ouça o aconselhamento de quem tem conselhos para te dar. Se você ouvir a pessoa certa, você terá êxito na sua vida. Amém? Tudo tem um tempo. Preste atenção. Vamos voltar para o texto de Aminon. Lá onde nós paramos. Depois, o Aminon teve nojo dela e a odiou ainda mais do que tinha amado antes. Então disse: saia daqui, Tamar. Não, meu irmão, você me mandar embora assim, em crime, é ainda maior do que o que você acaba de cometer. Mas Aminon não quis escutar o que ela dizia. Chamou o seu empregado particular e disse: tira essa mulher da minha frente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem já teve a experiência de cometer pecado aqui? A irmã levantou a mão e abaixou. A irmã levantou a mãozinha e abaixou rapidinho. Aqui. Eu já tive a experiência de pecar. E na hora o pecado é tão gostoso, né? O pecado é maravilhoso, é bom. Mas depois bate uma sensação de nojo. Você fica triste com você mesmo. Você pensa: eu não acredito que eu tive coragem de falar isso. Eu não acredito que eu tive coragem de fazer isso. E bate aquele arrependimento, você fica com raiva de você próprio. Como pode eu trair a vontade de Deus, eu trair o Senhor, o Espírito Santo que me nutre, que me guia, que me direciona, que me leva ao caminho do Senhor? Como é ruim aquela sensação pós-pecado. Os traumas que vêm, as emoções que ficam abaladas, a pressão sobe. Tem gente que fica com doenças psicossomáticas por causa dos frutos e as consequências do pecado. A atitude de Aminon revela isso. E a Bíblia diz que, assim como ele amava e estava doente de amor, de paixão por Tamar, agora ele a repudiou e mandou ela sair da frente dele. Ela disse: você cometeu um crime grave e o que você está fazendo agora é ainda pior. Ele chama o segurança e manda tirar ela da frente dele. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela usava um vestido longo de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza sobre a cabeça, rasgou o seu vestido e saiu gritando, cobriu o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Aminon fez mal a você? Aí ela disse: não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. O fruto daquilo resultou numa depressão. Tamar ficou deprimida na casa de Absalão, seu irmão. Ele olhava e ela estava triste num canto, sentada. Só havia tristeza na cara de Tamar. Preste atenção agora, queridos. E isso é importante. Quando o rei Davi soube o que tinha acontecido, ficou furioso. Toda vez que um pecado ele vem à tona, as consequências são incontroláveis. O rei ficou muito furioso, mas era um problema dentro de casa envolvendo seus filhos. Só que Absalão, irmão de Tamar, não disse nenhuma palavra a Aminon.
mas ficou com um ódio dele, porque havia forçado sua irmã Tamar. Você sabia que a pior coisa são as pessoas caladas? Aquelas pessoas que às vezes extravasam quando você erra com elas, que falam um monte de bobagem para você, é menos pior. Mas a Bíblia diz que o Absalão tomou conhecimento de tudo, via sua irmã triste, viu que o rei ficou furioso, mas ele não disse uma palavra sequer. Vocês leram aqui comigo, sim ou não? Agora, preste atenção, porque nós vamos ler o texto para nós concluirmos essa leitura. Entra em 2 Samuel, no capítulo 14, por favor. 2 Samuel, capítulo 14. Entra comigo. Espera aí, rapidinho, irmãos. Por favor, espera aí, rapidinho. Eu vou pedir perdão aos irmãos, não é no 14 não. Nós vamos ler a partir do verso 23. Perdão, não é capítulo 14 não, verso 23 de 2 Samuel 13. Absalão ouve tudo e fica calado. 2 anos depois, Absalão estava cortando a lã de suas ovelhas em Baal-Azor. Veja que 2 anos depois é muito tempo, mas ele não tirou do coração a mágoa que ele sentiu. Aí ele convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Ele foi falar com Davi e disse: meu rei, eu estou cortando a lã das minhas ovelhas e gostaria que o Senhor e seus funcionários também fossem até lá. Davi respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, daria muito trabalho a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir. Ele disse: não, vai embora, eu não vou não. Verso 26. Mas Absalão disse: está bem, então deixe pelo menos o meu irmão Aminon que vá. Por que motivo ele iria com você? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que por fim Davi deixou que Aminon e todos os outros filhos fossem. Absalão preparou um banquete de rei e deu as seguintes instruções a seus empregados: prestem atenção em Aminon. Quando ele estiver bêbado, eu darei uma ordem a vocês e o matarão. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Cuidado com os seus amigos que bebem. Porque se um dia eles quiserem se vingar de você, eles vão se vingar quando estiverem. Eu já vi cada cena, irmãos. Eu vi uma cena uma vez de uma pessoa que estava bebendo, fizeram uma festa próximo lá de casa, e aí o pessoal estava bebendo. Todo mundo bebendo. E aí tinha um que já estava tão bêbado que ele não conseguia falar cachorro. O cachorro passava e o gacho. O gacho. Ele não conseguia falar cachorro. E de frente tinha um vizinho que hoje é falecido. Ele estava muito bêbado. Ele chegou na porta do vizinho e falou: você é um mau amigo. E pegou o copo de cerveja e jogou na cara do vizinho. Sem que tivesse acontecido absolutamente nada. Simplesmente porque estava bêbado, ele guardou mágoa, alguma mágoa antiga, e aproveitou o momento em que estava embriagado para fazer isso. Esse vizinho que recebeu o copo de cerveja no rosto, ele tinha uma arma. E ele pegou a arma e disse assim: hoje ele vai morrer. Porque não se joga bebida alcoólica no rosto, nem o copo no rosto de um homem. Ainda mais um homem que não lhe fez mal algum. Ataque gratuito.
E naquele dia ficou eu e meu pai convencendo aquele homem de que não deveria se vingar e que deixasse nas mãos de Deus, que Deus sabia como tratar a situação. E foi muito difícil. Mas aquele que estava alcoolizado aproveitou o momento da bebedeira para se vingar. Cuidado os ambientes que você frequenta, porque além de maus conselhos, pode gerar morte. Pode ser um ambiente que tenha cheiro de morte. Um aconselhamento errado pode trazer a destruição de uma família, de uma vida, de uma carreira, de um emprego, de um ministério. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você ouve, cuidado com os amigos sagazes e espertos que você tem. Cuidado com o Jonadab da vida. Cuidado com aqueles que cresceram no bairro com você. Talvez esses sejam os péssimos para você, os péssimos lugares para você buscar aconselhamento. Amém? Preste atenção para a gente encerrar. Não tenham medo, pois a responsabilidade será minha. Sejam corajosos e decididos. Verso 29. Os empregados mataram Aminon, como Absalão havia mandado. Então todos os outros filhos de Davi montaram em suas mulas e fugiram. Enquanto eles estavam voltando para casa, Davi recebeu uma notícia. Absalão matou todos os seus filhos, não escapou nenhum. Preste atenção. Outro detalhe. Alguém, ou com maldade, ouviu a história pela metade, levou a história para Davi. Mano, mataram todos os teus filhos. Quem matou? Absalão matou todos os filhos, mas não eram todos os filhos. Quem tinha morrido? Aminon. Mas no ouvido do rei chegou que todos os filhos tinham morrido. Cuidado com quem leva a mensagem para você. Pode entregar a mensagem distorcida. E o rei se desesperou quando soube. A Bíblia diz, olha, o verso 31, então o rei se levantou, rasgou suas roupas em sinal de tristeza, se jogou no chão e todos os servidores dele que estavam ali também rasgaram suas roupas. Mas Jonadab, lembra? O sagaz, lembra do espertalhão? Agora ele se faz de vítima. Olha o que ele faz. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, disse. Provavelmente foi ele quem levou a notícia de que todos os filhos haviam morrido. Ele disse: Senhor, eles mataram todos os seus filhos. Somente Aminon, eles não mataram todos os seus filhos. Somente Aminon morreu. Ué, Aminon não é o próprio que ele tinha instruído? Que ele disse, diga que está doente, peça ela para fazer bolo, uma comidinha gostosinha, e que ela cozinhe diante dos teus olhos. Não é o mesmo? Veja que as pessoas têm a capacidade de te instruir e depois se vitimizar, contando a história para o rei. De que forma? Minimizando. Não, só quem morreu foi Aminon. Não foram todos. Como se a morte de um filho não fosse grave o suficiente para um rei e um pai se entristecer. Olha o que diz a palavra. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, disse: Senhor, eles não mataram todos os filhos, somente Aminon. Pelo jeito de Absalão, a gente podia ver que ele havia resolvido fazer isso desde o dia em que Aminon forçou a sua irmã Tamar. Ele não contou para Davi que foi ele que deu a ideia. Ele só disse: o Absalão resolveu fazer isso desde aquela época, quando Aminon estuprou a irmã dele. Por isso, eu não acredito na notícia de que todos os seus filhos morreram. Somente Aminon foi morto. Ele sabia da história, ele estava envolvido na trama. Enquanto isso, Absalão fugiu. Naquele momento, os soldados que estavam da guarda viu muita gente descendo o monte e a estrada de Horonaim. Ele foi até um lugar onde o rei estava e disse:
alguns homens estão descendo o monte na estrada de Jeronaim. Então Jonadab disse a Davi: são seus filhos que estão voltando, justamente como eu disse. Logo que ele acabou de dizer isso, os filhos de Davi entraram. Eles começaram a chorar alto, e Davi e seus oficiais também choraram muito. Absalão fugiu e foi ficar com o rei da cidade de Gesur, chamado Talmai, filho de Amiúde. E por muito tempo Davi chorou a morte de seu filho Aminon. Absalão ficou 3 anos em Gesur. Então o rei Davi começou a sentir muita saudade dele, pois agora já estava conformado com a morte de Aminon. A maior tragédia em família, biblicamente falando. Estamos diante de uma história que tudo começou com o conselho de um ímpio. E a Bíblia diz que todos os filhos de Davi, e o próprio Davi, e todos os oficiais agora estavam chorando, amargurados, entristecidos. Mas veja como é o coração de um pai. A Bíblia diz que passa 3 anos e o pai começa a sentir falta de Absalão. Eu aprendo uma outra lição. Por mais pecador que teu filho seja, você sempre vai amá-lo. É teu filho. É por isso que não se deve falar mal do filho de ninguém. Por quê? O pai e a mãe pode ser o pior bandido, mas o pai e a mãe continuam amando. Não fale do filho de ninguém, porque o pai e a mãe continuam. Pode ser o filho mais desobediente que for. Esses dias eu li Jó, capítulo 6, verso 14. Ou 14:6, salvo o melhor juízo. Diz assim: ao amigo, ainda que este não tema o Senhor, deveria ter o amigo compaixão dele. Se você é amigo de alguém, mesmo que essa pessoa não tema a Deus, você deveria ter compaixão dela e pregar o evangelho para ela, demonstrar o amor por ela e não criticar, e não julgar, e não levar essa pessoa para a cruz. Irmãos, qual é o tema desta mensagem? Não siga o conselho dos ímpios. Isso pode acabar mal. Amém? Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas.